Então, esse é o programinha, tá, que eu falei. Ele é um programa de astrologia, tá vendo aqui? 4 pilares, né? Esse é a primeira imagem que aparece do programinha de 4 pilares. Mas ele tem aqui um outro módulo do programa que é para o Feng Shui, tá? Ele se vocês virem aqui, Feng Shui, estrelas voadoras. O mapa que ele calcula e bota na planta baixa é o mapa de estrelas voadoras, tá? Mas a gente pode usar ele para marcar o palácio e achar o centro, porque ele não tem um módulo de Basai, ele não coloca na planta baixa as estrelas do Basai, mas o centro é sempre o mesmo. Então ele tem os módulos aí, a gente vai, tá vendo aqui, olha, planta baixa, ele tem o módulo de calcular a planta baixa, tá? Então vamos clicar. Como que ele funciona? Aqui eu vou abrir a imagem. Vamos procurar lá uma imagem que vai ser a imagem que eu escaneei aqui. Tá? Então a gente vai querer ver qual é o centro desse imóvel. Como que ele funciona? Aqui, tá vendo? É o bloco de ferramentas de encontrar centro. Ele pode desenhar quadrados, ele pode desenhar triângulos, ou você pode fazer ainda mais simples, tá vendo essa ferramentazinha aqui de preencher com cor? Se você desenhar uma planta baixa só com o contorno da planta e trouxer para cá, você clica em preencher com cor, ele já vai encher aquilo tudo com o limite e dali ele encontra o centro daquela área pintada. Mas, digamos, não, eu tenho aqui a planta, eu vou usar a planta. Aí você vai procurando, olha, você vai fazendo retângulos. Então, você marca os 4 pontos do retângulo. Ficou meio tortinho, né? Deixa eu desfazer. Eu vou marcar o primeiro retângulo, porque essa planta é mais ou menos irregular, né? Ela tem vários pedaços aqui. Então, agora eu vou marcar um outro retângulo para essa parte central aqui. Agora eu vou fazer um outro retângulo aqui para essa parte, para esse quadradinho. Agora eu vou fazer um outro pedaço aqui para esse trecho da sala, tá? Se eu quiser ser muito detalhista, como aqui tem um pedacinho que ainda é desse imóvel, né? Não, ficou torto. Ih, ele desfez tudo. Tudo bem. Paciência, a gente começa de novo. Eu esqueci, eu achei que ele desfazia só a última ação, ele apagou tudo. Mas a gente refaz, é rapidinho, não tem problema, tá? Não precisa ser super, mega preciso, não. É só marcar aqui os 4 cantinhos. Agora esse pedacinho aqui. E agora o último aqui. Ele já marca os esse centros. Trecho. Ele está marcando os centros de cada retângulo, né? Agora, clicando aqui, ele vai marcar os palácios aleatoriamente, porque eu não coloquei nenhuma informação, tá? De data de construção, nem de ângulo. Mas quando você clica aqui, tá vendo? Desenhar estrelas, quando você clica aqui, ele marca o centro. Deu um tiquinho diferente
do que você tinha encontrado fazendo os retângulos simples, tá vendo? Por que que ele desviou? Por que que ficou diferente do seu? Porque você tem um peso grande aqui do lado direito, né? E você tem uma falta aqui do lado esquerdo, né? Então, ele puxou o centro. Esse centro aqui é o centro do retângulo principal, né? Mas, na verdade, quando você usa rigorosamente todas as áreas disponíveis, o centro não está no meio do retângulo maior. Na verdade, ele ficou um pouco mais para baixo, um pouco mais para a direita, por conta desse volume grande aqui da sala. Porque essa era uma planta difícil de você deixar um pedaço de fora ou considerar um recorte, porque são pedaços grandes, né? Se você considera aqui o limite do retângulo, mas você tem áreas grandes aqui para fora, né? E se você completa o retângulo, mas você tem uma área faltante grande aqui também. Então é o caso de um imóvel difícil de você encolher, né? De você considerar falta ou saliência, tá? Então aqui ele marcou o centro. Os palácios ignora porque eu não coloquei informação. Eu poderia até colocar, olha, se a gente vai aqui, essa setinha marca não, aqui é a entrada de informações. A orientação sua é 150. Ele vai jogar estrelas lá, que são as estrelas, seriam as estrelas voadoras, mas ignora, porque a gente não viu de sua data de construção nada. Eu só quero mostrar ele marcando os palácios. Quer ver agora, se a gente clicar aqui de novo? Olha como ele já está, olha, o centro está diferente, mas o alinhamento está exatamente o alinhamento, com uma diferençazinha pequena, né? Mas dá para ver que é o mesmo alinhamento que você tinha marcado antes. Então, deu algumas diferenças, por exemplo, aqui na sua porta de serviço, ela estava bem na pontinha de um dos setores e acaba que ela ficou misturada entre dois setores, né? Ela ficou aqui entre dois. Então, deu algumas diferenças, a orientação é essa, só o centro que estava bem aqui no meio do corredor e deslocou aqui um pouquinho mais para perto da parede, tá? Então, vocês viram que é bastante fácil, né, de achar o centro usando esse programa. E se você não colocar informação nenhuma lá na tela inicial, ele não bota número nenhum, ele só colocou aqueles números, porque como eu mexi aqui nas informações, aí ele foi e calculou o mapa de estrelas voadoras, tá? Mas se não, dá para só você encontrar o centro. Essas estrelas voadoras, tá? são fixas? Sim, é como o mapa, assim como um imóvel tem as suas estrelas do Basai, que são fixas, um imóvel também tem as suas estrelas voadoras que são fixas, como se fosse o seu mapa natal, né? O seu mapa astrológico natal. Do ano de construção. Isso. Então, esse programa não faz Basai? esse programa não coloca as estrelas, mas é fácil, né? Porque se você tem os palácios marcados, é bastante simples, né? Você sabe quais são as direções, aí você vem e copia, né? E aí você pode salvar aqui, ele tem uma ferramenta de salvar, tá vendo? Salvar imagem, que aí você salva a sua imagem, escolhe lá, enfim. Vou botar um nomezinho qualquer aqui, ele salva a sua imagem, aí você pode usar como você quiser, né? Imprimir, botar dentro de outro programa, enfim, tá? E ele tem uma opção até de imprimir direto aqui, tá? Que você já imprime e bota no papel. Então, mas nesse momento, o interessante é realmente quando tiver um formato de planta irregular, ele dá o centro pra gente com bastante precisão, né? E é mais fácil do que ficar recortando no papelão e apoiando lápis, né? E para quem não é arquiteto e não trabalha com AutoCAD, com certeza é melhor, né?
o programa. E ele tem outras funçõezinhas aqui, olha, ele tem, que eu comentei com vocês, abrir, tá vendo? Ele tem a parte do calendário. Então, tá vendo? Você escolhe a data. Então, vamos ver aqui, esse ano, por exemplo. Lembra que eu falei para ver se a pessoa nasceu em qual ano, né? Fevereiro, tem que olhar o calendário, né? Então, eu coloquei aqui, a gente tem 2016, eu coloquei aqui fevereiro. E aqui você escolhe o local, porque com a diferença de fuso, em cada local você vai ter um horário de começo do ano. Então, você tem que saber onde a pessoa nasceu para poder calcular direitinho. Então, aqui a gente bota... a gente pode procurar aqui no mapinha, tá vendo aqui que tem um atlasinho. A gente pode pegar a informação aqui, Brasil. A gente vê aqui a cidade, vamos botar Rio de Janeiro, por exemplo. Sim, é traduzido, tem várias línguas. Então, o original dele é em inglês, mas ele tem várias traduções, tá? Então, selecionei aqui Rio de Janeiro, vou na setinha, ele já traz para cá as informações do Rio de Janeiro e já me dá as informações aqui. Tem que clicar em calcular. Sempre que mudar alguma informação aqui, tem que clicar em calcular. Aí aqui embaixo ele já dá as informações todas para o Rio de Janeiro, com o fuso daqui. Então, fevereiro de 2016, no Rio de Janeiro, fuso horário -3, tá? Então, se ainda tinha horário de verão aqui, a gente tem que... ele tem aqui HV, horário de verão, tá vendo? Se em fevereiro ainda tinha horário de verão, você clica aqui em horário de verão e recalcula que ele muda os horários, tá vendo? Então, comecinho de fevereiro, ainda tinha horário de verão, cliquei em horário de verão, recalculei pra gente ver com as horas que eram lá. Então, a gente descobre, olha, que fevereiro começou no dia 4 de fevereiro, às 7h46 da manhã, tá? Ele usa como agente, se fosse de tarde era 19, tá? Então, 7h46 é da manhã. Então, esse ano, o ano começou em 4, aqui, né, no Brasil, começou em 4 de fevereiro, às 7h46 da manhã. Aí a gente já pode descobrir se o nosso cliente, se ele nasceu no dia 4 de fevereiro, às 3 horas da tarde, então ele já nasceu no ano novo. Se ele nasceu no dia 4 de fevereiro, às 3 horas da manhã, então ele nasceu no ano anterior. Tá? Então, essa é uma função bem interessante para a gente, tá? E aí, aqui, vamos voltar lá para as funçõezinhas, né? Então, além do calendário e do programa de 4 pilares, que é aquele que eu mostrei para vocês, né? Quem trabalha com a astrologia dos 4 pilares também coloca os dados aqui, ele já calcula o mapa todo dos 4 pilares. Ele ainda tem outras 2 funções interessantes aqui. Isso joga também na planta ou não, né? Não, 4 pilares é astrologia, não tem a ver com a planta, tá? Ele tem um outro programinha que é do Ti das 9 estrelas, ou Nine Star Key, que é conhecido também, tá? É um sistema astrológico simplificado, mais usado no Japão, mas que também faz interpretações, tá vendo? Você clica aqui e ele vai falando sobre as estrelas. Tá? Então, isso tudo é a mesma coisa que vale pro Feng Shui, tá? 9. Fogo, essa parte não está traduzida do programa. Acho que ele criou depois e ficou sem tradução. Mas 9, fogo, fogo, é a filha do meio, planeta Marte, direção sul, estação verão e partes do corpo. Olhos, língua, plexo solar, o órgão coração, intestino delgado, tá? Então tem aqui sabor, picante, tá vendo? Cor, vermelho, rosa, fúcsia, laranja, violeta. E aí tem as associações do trigrama, tá vendo? Luz, fogo, chama, enfim, aí tem várias associações, tá?
Então, também é interessante essa parte das 9 estrelas. E por último, ele tem uma outra parte que é de I Ching. Ele tem Você pode jogar I Ching no software, não precisa usar vareta nem moeda, e você ainda pode usar diferentes métodos, ele simula diferentes métodos. Então, quem conhece I Ching sabe que tem diferentes maneiras, né? Então, você ainda pode usar o método da flor de ameixeira, método do tempo. E aí você tem aqui manual, quer dizer que você jogou as varetas e você só quer a interpretação. Aí você muda aqui e bota o que você jogou e obteve no oráculo e ele mostra a interpretação. Ou aqui o próprio computador pode simular o jogo para você. E ele ainda simula com varetas ou com moedas. Você pode simular que está jogando com varetas e simular que está jogando com moedas. Eu não uso muito essa parte do I Ching, não tenho usado muito I Ching recentemente, mas eu já joguei 2 vezes aqui e achei bem pertinente, assim, a resposta teve muito a ver com a minha pergunta, não deu uma coisa assim, nada a ver não, eu achei incrivelmente preciso. O que é I Ching? I Ching é o oráculo que é mais ligado ao Feng Shui, né? O oráculo chinês, que você, conforme as linhas Yin ou Yang, você tem a interpretação da situação e o aconselhamento. Então, tanto ele serve para você se autoconhecer, aprender a lidar com as situações, quanto serve como um oráculo mesmo para você saber o que vai acontecer. Tá? Ano e dia do nascimento? Não, o I Ching é como um oráculo. Você pode jogar moedas e conforme a moeda parece cara ou coroa, é Yin ou Yang, e aí você obtém essas linhas do Yin ou do Yang. Ou você pode usar com varetas, que aí você faz uma contagem, você separa um bolinho de varetas e conta e vê quantas sobram, é Yin. Sobrou um número é Yin, sobrou outro número é Yang. Aí separa outro bolinho e vai contando. É como um sistema de oráculo mesmo, que você vai tirando e aí depois você sorteia, digamos assim, né? E aí você vai obter um hexagrama, que são 64 hexagramas. E aí você, por exemplo, aqui, calculei, aí você dá a interpretação e tem a resposta para a sua pergunta, tá? O I Ching é muito voltado para te orientar como agir. Ele não é uma futurologia de dizer o que vai acontecer. O I Ching é voltado sempre para te orientar digamos, o I Ching presume que você já sabe o que você quer. E ele vai te orientar como agir naquela situação. Então, o I Ching é sempre no sentido de orientar a sua conduta, tá? Então, é basicamente isso. Aí ele traz aqui o texto, essa parte só tem em inglês. Dos clássicos, né? Tem 2 livros principais mais conhecidos de Xing, ele traz a interpretação de um e de outro, é bem legal também, tá? Então, eu acho que é isso para esse programa. Assim, o objetivo, né, o uso mais imediato para a gente é essa parte do Feng Shui, né? Para quem for usar estrelas voadoras, que a maneira de calcular o mapa é bem mais complexa também, você já economiza um tempo precioso, né? Porque ele já calcula para você. Eu não apresento para o cliente essa imagem que ele cria, porque como eu trabalho com AutoCAD, eu desenvolvo as coisas no AutoCAD, mas às vezes quando eu estou na dúvida do centro, ou, né, embora o AutoCAD calcule o centro, mas às vezes eu aproveito essa imagem para revisar o meu cálculo de estrelas, por exemplo. Porque como ele já calculou, eu levo essa imagem para o AutoCAD e copio as estrelas, porque muito númerozinho, às vezes acontece, você se distraiu, errou um número, né? Então, às vezes eu uso esse programa para ser assim a minha revisão, para eu conferir se o centro está certo, se a marcação dos palácios está certa, se os números das estrelas estão certos. O centro é toda referência, né? Se você Isso, tá?
Então, é isso. Está apresentado o programa.